Sejam todos muito bem-vindos aqui em mais um episódio do nosso podcast, o podcast da Oficial. E hoje nós estamos aqui com uma convidada com um tema muito especial, um tema que está aí muito em alta e tem muita conversa aqui para a gente ter informações importantes. Eu estou aqui com a doutora Larissa Amorim, nutricionista. Muito bem-vinda, Larissa. Muito obrigada, prazer por estar aqui, obrigada pelo convite e que bom que a gente vai ter esse bate-papo tão importante para nós mulheres e para todo o público também aqui da Oficial Pharma. Nós vamos falar aí de um assunto que é lipedema. Nós estamos o tempo todo falando sobre lipedema, sobre como melhorar essa condição e nós vamos bater um papo sobre isso, mas antes eu quero falar um pouquinho da doutora Larissa. Se apresente, eu sei que você fez aí uma pós recentemente também. Finalizei uma pós, deu mais ou menos uns 2 anos de neuropsiquiatria nutricional, que é muito importante. Parece que não tem relação com a minha área, que tem a ver com emagrecimento e estética feminina, mas a parte neuropsiquiatria, ela está completamente ligada ao emagrecimento, porque se o nosso intestino e o cérebro, eles não funcionam em conjunto, a gente não consegue atingir o emagrecimento. Então, tudo está ligado. Os distúrbios do sono, o estresse, o cortisol alto, tudo isso acaba impactando. Então, tive bastante esclarecimento com essa pós, foi minha primeira pós depois de formada, e ela tem total ligação com essa parte de estética e emagrecimento também. Isso é muito bom, né, Larissa, que deixa você muito preparada aí para essa complexidade que é o lipedema, né, Sim. a obesidade, né, ligada aí a vários distúrbios, o intestino é um deles também, e aí você fica aí com um batalhão aí como se, um armamento aí para tratar essas mulheres e homens também. Homens Sim, têm e lipedema? homens também. Sabe, Elaine, que até um tempo atrás não existia relatos de homens com lipedema. Por quê? O lipedema ele é uma doença crônica e com predominância estrogênica. Por conta disso, a predominância estrogênica ela está nas mulheres, mas alguns homens com alguns distúrbios hormonais, eles podem apresentar o lipedema, ainda que muito raro. Só que tem uma mínima parcela de homens que estão descobrindo o lipedema, consequentemente afeta menos emocionalmente do que nas mulheres, porque nas mulheres existe muito mais essa pressão estética, mas acaba afetando a parte funcional, a parte física, né? Porque ele afeta as articulações, então ele gera dor, gera peso nas pernas, gera cansaço, tudo isso gera um desconforto, além da parte funcional. Então, esse homem, essa mulher que apresenta o lipedema, ele tem algumas limitações, né? Então eles acabam tendo algumas limitações. E ainda que pouco, mas sim alguns homens apresentam o lipedema. É interessante, né? De repente aqui surgiu essa dúvida, né? Homem tem Aham. lipedema? Mas falando aí um pouquinho sobre lipedema ainda, por que agora essa enxurrada, como se diz, todo mundo tem lipedema? É É. algo novo? Surgiu depois ali do Covid? Ou nós que não conseguíamos diagnosticar e isso se confundia ali com celulite, com obesidade? Até hoje, eu vou dizer, eu ainda estou na dúvida se é celulite, se é lipedema. Uhum. Então, por que essa explosão desse diagnóstico? É uma dúvida muito comum, porque o lipedema ele surgiu, foi descoberto, foi relatado a primeira vez lá em 1940 por 2 médicos. Desde então, essa doença ela não tinha tanto conhecimento justamente por ser confundida com a obesidade. Então, aquela mulher que ela cresceu desde menina, com a perninha um pouco mais grossa, com a mãe, a avó, a tia mais grossa, ela sempre entendeu que é o meu biotipo, então é a minha genética, eu sou assim e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Porque o lipedema, ele não apresenta demais sintomas. Por exemplo, ele não vai apresentar ali algum outro tipo de distúrbio. Então, por ser uma inflamação sistêmica, ele vai afetar mais a parte estética. E para algumas mulheres, a dor que ele apresenta acaba fazendo parte daquela vida dela. Então, a dor para ela acaba sendo normal, ela não sabe o que é viver sem a dor. E essa explosão do lipedema acabou se dando também por conta da internet. Então, muitas mulheres hoje, cerca de, mais ou menos o que foi relatado em alguns estudos, cerca de 12% da população feminina no Brasil
tem lipedema, fora as que não foram diagnosticadas. Então tem aí mães, avós que tiveram as pernas e os braços daquela forma desde novinhas e nunca foram atrás de nenhum tipo de tratamento. Então há muito essa confusão com a obesidade por conta desse aumento de volume. Então tem aquele aumento de volume, mas as pessoas ainda não sabem fazer a diferença, assim como alguns médicos. Então, muitos médicos também não sabem diagnosticar a doença por falta de conhecimento. Então, precisa ter um estudo maior, precisa ser mais difundido o lipedema, os sintomas, as características, porque não existe um exame específico para fazer. A gente tem alguns exames que acabam confirmando o lipedema, mas eles não são determinantes. Por exemplo, fator plaquetário 4, PCR, que é um fator inflamatório. Então, a gente consegue ver, analisar esses exames. Por exemplo, ferritina baixa acaba sendo comum entre as mulheres com lipedema, por ser um problema circulatório. Então, ferritina abaixo de 30, abaixo de 20, acaba sendo predominante nas mulheres com lipedema. E ainda assim elas conseguem fazer as atividades do dia. Eu, um pouco antes de descobrir o lipedema, eu tinha feito uma bateria de exames e a minha ferritina estava 6. Mas eu estava assim, funcionando a todo vapor e trabalhando, estudando, indo para cima e para baixo. Naquela correria eu não percebia o cansaço, a dor, porque já fazia parte de mim. Quando eu descobri, fui diagnosticada por 2 médicos, não por um, mas por 2, e comecei a fazer os respectivos tratamentos, a dieta mais adequada, a suplementação adequada, eu descobri realmente o que é ter energia, o que é ficar sem dor, o que é ter uma vida um pouco mais normal, né? Então, esse boom do lipedema, respondendo, com certeza veio por conta da internet. As mulheres passaram a se identificar com outras mulheres que passaram a relatar as suas experiências, até mesmo sintomas, relatos emocionais, né? A própria dor, a falta de confiança, o problema com o espelho. Então, as mulheres começaram a se identificar, poxa, eu tenho isso também. E aí começou aquela identificação entre as mulheres e começou a se espalhar um pouco mais esse assunto, o que acaba sendo bom, porque tem pessoas que estudam lipedema há muitos anos, há mais de 15, 20 anos. 1940, né? Você falou? Me 1940. surpreendeu muito você falar que foi diagnosticado, já foi, como se diz, ali catalogado desde 1940. Desde Né? 1940. Nós estamos aí em 2025 para falar que deu boom de esclarecimento para todo mundo, né? Você está falando aí da ferritina. Eu já pensei, meu Deus, é lipedema, que eu tenho lipedema, porque eu briguei a minha vida inteira, eu tenho ferritina baixa. Né? É um dos sintomas. Isso, e sempre foi aquela pessoa que tem a perna mais cheinha, sempre brigando ali com a celulite, e tinha muita dor nas pernas também, e sinceramente eu não fui diagnosticada até hoje. Mas quem que faz o diagnóstico hoje? Vamos falar do lipedema. Quem que a gente deve procurar, Larissa? É sempre médico. O médico que entende da doença, mas mais direcionado ao médico vascular. Por quê? O lipedema ele é um problema circulatório. Então, quem vai conseguir identificar esse lipedema através de uma análise clínica, ou seja, o médico vai olhar e ele vai apalpar a pele dessa paciente, é o médico vascular. E quem vai tratar, majoritariamente, é a nutricionista. Porque o tratamento, ele começa na dieta, ele começa no intestino. E aí, o médico, ele vai dar o diagnóstico, ele vai ver a diferença, se é celulite ou se é lipedema. E você tinha me perguntado anteriormente, para completar, qual é a diferença de celulite e do lipedema? A mulher, no geral, a gente tem receptores estrogênicos na parte posterior da coxa. Então, é super comum. Mulheres, vocês vão ter celulite na parte posterior da coxa se consumir um pouquinho mais de açúcar, se consumir um pouquinho mais de álcool, se não treinar. Isso é normal. Coisa que os homens não têm. Já é bem diferente nessa parte. Mas, falando do lipedema, a gente tem celulite na parte anterior da coxa. Ou seja, na parte da frente. Então, se você pega a perna dessa mulher e você apalpa e você percebe que tem ali uma celulite na coxa, né? Os furinhos e outra, eles são mais grossinhos, é uma pele mais dura. Não é aquela gordura molinha da obesidade. Porque a gordura molinha da obesidade, você apalpa, é fofinho, né? Na barriga, aqui no abdômen, na perna, é mais fofinho. O lipedema não. É aquela pele mais dura, mais densa. Então, é uma celulite mais fibrótica. Por isso que é tão difícil de ser eliminada, porque tem essa fibrose associada, né? Larissa, tá todo mundo se apalpando lá, tenho certeza que a mulherada, eu já estava aqui pensando assim, tem lipedema, tá? Essa informação que você passou agora é muito valiosa, né? Olha,
essa informação do posterior ali, né, da parte da coxa, né, que é onde desenvolve celulite, e a gente sempre pensa, né, por quê? Por que que a gente, eu venho da área aí de cosméticos, né, da área da estética, a minha formação é química, e eu sempre trabalhei nessa área de desenvolvimento de produtos, e a gente sempre essa briga, por quê, né? E aí a gente tem um trabalho árduo, né, Nossa, muito. de conquistar. Mas esse lipedema, essa parte da frente, é uma informação muito importante para... Sim, é uma das características que diferencia da obesidade, né? Além dessas, é também a panturrilha um pouco mais avantajada, então, e fibrótica também, então, normalmente as pessoas não têm celulite na panturrilha, e algumas mulheres apresentam, porque o lipedema, ele tem 4 graus, né? E ele tem 5 tipos, e está sendo catalogado mais um tipo que acomete a região abdominal. Mas ainda é muito raro, está bem discreto esse tipo de pesquisa. E a diferença desses 5 tipos é aonde acomete. Então, algumas mulheres acometem só na panturrilha, outras na panturrilha e na coxa, outras no quadril, na coxa e na panturrilha, que acomete a perna inteira, e outras somente no braço, ou no braço e nas pernas. Então, cada mulher apresenta um tipo de lipedema. E o tratamento também é diferenciado para cada uma delas. Então, não existe protocolo de lipedema. Existe o protocolo daquela mulher com aquele lipedema. E aquilo vai ser tratado conforme o olhar clínico da profissional que está acompanhando aquela paciente. Tá. Bom, Larissa, esse boom aí da nutricionista, né? Porque a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, a gente vai voltar aqui no tema lipedema, né? Mas é importante, segurar o público. Segura um pouco aí para a gente vem falar mais, dar mais informações. Mas essa questão da nutricionista, né? Esse boom da profissão, né? Hoje todo mundo quer uma nutricionista, né? Então a gente já fala assim, né? A minha nutricionista. Eu falo que recentemente eu tive aqui com uma outra nutricionista e ali num bate-papo com ela, uma conversa, depois uma consulta, já se foram 6 quilos. Então todo mundo tem que pensar aí realmente em ter a sua nutricionista, né? Pode confiar que depois você coloca aí na tela como que eu estava diferente ali nos outros podcasts. E envolve todos os profissionais da área da beleza. E esse boom da nutricionista, eu vejo que é a busca das pessoas, dos leigos, por informação, por cuidar, né? E também dos médicos, né? Que hoje essa equipe multidisciplinar, ela está sendo muito valiosa ali para os médicos, né? Pneu vascular, ele precisa muito de você. E o que você tem para falar aí para nós aí da sua profissão e essa escolha sua? Primeiro, assim, tem pouco tempo que eu tô formada, né? Em torno aí de 2 anos e meio, mais ou menos. Então, eu vim acompanhando essa importância que todo o mercado e até mesmo as pessoas passaram a dar ao nutricionista. E até mesmo a classe médica, que passou a entender a importância do nutricionista e que claramente cada um tem o seu espaço para trabalhar em conjunto, porque o médico tem a sua extrema importância. Só que o médico ele não está apto para montar uma dieta e dependendo da situação, do caso, é a nutricionista que toma conta disso. Então tem sim a sua importância. Toda a parte de suplementação é a nutricionista que vai entender disso, né? Então a gente começou a notar essa expansão do nutricionista também por conta dessa pressão estética que as pessoas passaram a ter e passaram a se tornar mais saudáveis também, porque as pessoas começaram a entender que realmente não é só deixar de comer determinadas coisas, você precisa escolher exatamente os alimentos. E a gente não tem essa educação nutricional na escola. Então você está acostumado ali a comer o lanche da escola, dependendo da escola que a pessoa frequentou, às vezes dá bolacha, café com leite, Nescau, isso não é um lanche saudável. E em casa a gente foi acostumado a comer arroz, feijão, que é um dos pratos mais saudáveis que a gente tem, mais completos, né? Cada um com os seus hábitos. Então, aprender a comer na vida adulta também está relacionado com a parte estética. Então, essa preocupação com a estética vem também com a preocupação de uma longevidade mais saudável. Então, hoje a gente vende muito, a gente vê o mercado vendendo muito esse lifestyle saudável,
da mulher que vai treinar de manhã, vai pro Pilates, vai pra dança, come uma salada, e aí chega à noite e prepara um jantar mais saudável. Então você não vê mais tanto essa procura, pelo menos o meio que eu vivo, né? Você não vê tanto essa procura por fast food, por junk food. As pessoas estão se conscientizando mais. E elas buscam um nutricionista para realmente receber uma orientação, porque não é só deixar de comer essas opções, é transformar essa opção numa opção mais saudável, que é justamente o que eu faço com as minhas pacientes também. Ontem mesmo, na quarta-feira, eu atendi uma paciente que ela gosta de comer hambúrguer no jantar. Só que ela tem lipedema. E eu falei pra ela, a gente pode negociar a composição desse hambúrguer. A gente troca por um pão sem glúten, que você encontra no supermercado, inclusive em São Paulo, muito fácil de achar. Você prepara o hambúrguer com peito de frango desfiado, triturado, deixa ele congeladinho e usa um queijo sem lactose, porque ela é intolerante à lactose. Ela, dá pra fazer isso. Então, a gente consegue adaptar melhor. E o nutricionista, ele vem também para isso, né? Para ensinar. Por exemplo, você fez a entrevista com a Nutri, só de conversar, você teve ali uma orientação, meio que por cima, e você mudou alguns hábitos. E são essas mudanças que o nutricionista faz na vida das pessoas. É, o que eu sempre falo para os meus pacientes, eu não quero te segurar aqui para a vida inteira. Eu não quero que você fique vindo aqui todo mês. Eu quero que você aprenda o que eu vou te passar. Tá aqui todos esses materiais de apoio. Eu quero que você aprenda. E em 3, 6 meses, um ano, você vai atingir o seu objetivo. E se você se sentir satisfeito, ok, você volta quando você tiver um outro objetivo. Tá formada, Tá né? formada. A sua, É um a sua ensinamento. missão é formar o seu paciente para fazer as melhores escolhas. É isso, É a isso aí. nutricionista é a professora da alimentação, Muito né? bom, né? A gente podia começar isso mais cedo, né? Sim, Eu acho que deveria. até é uma função ali da mãe, né? Da criança não começar a inserir ali muitas, a gente É, fala assim, tranqueiras, aquelas coisas sem nenhum suporte nutricional, né? Que é um salgadinho, uma bolacha. sim. E aí É, e isso em relação à alimentação das crianças, o que eu acabei observando também, essa vida corrida que a gente tem hoje. Então, a busca pela praticidade levou ao alto consumo de industrializados e ultraprocessados. Então, a nutricionista ela vem para ensinar uma forma mais prática e rápida, só que ao mesmo tempo saudável, sem tantos aditivos. Pega o filho ali, passa no fast food, pega um hambúrguer e leva para a escola. Eu já presenciei cenas desse tipo e isso não é uma alimentação saudável para uma criança, né? Então, a educação ela começa mesmo na base. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais acesso à informação você tem, melhor passa a ser os seus hábitos, né? Então, a internet também vem para ajudar nessa questão. Mas voltando ali agora no nosso tema de lipedema, a partir de que idade que a gente consegue diagnosticar ou que desenvolve o lipedema? Como que é esse aparecimento? Tá. O lipedema, por ele ser essa doença estrogênio dependente, ele surge nos picos hormonais da mulher. Então, ele tem ali a sua primeira manifestação em algumas na primeira menstruação, que é quando a gente tem esse boom hormonal. Não surgiu ali, tem um surgimento talvez numa obesidade, então aquela mulher que acabou tendo sobrepeso, obesidade, o lipedema desencadeou, porque a obesidade ela é uma inflamação, ela é inflamatória e o lipedema ele é inflamatório. Então os dois se combinam, né? Quanto mais obesidade tem, pior é o lipedema, mais inflamatório ele fica. Outra mudança hormonal, a gestação. Então, a gestação da mulher, ela intensifica ou até mesmo desencadeia o lipedema. E a menopausa. Talvez essa mulher não manifestou a vida inteira o lipedema. Mesmo não comendo muito saudável, treinando ali razoável, fazendo alguma atividade. Mas chegou na menopausa, ela começou a perceber o acúmulo de celulite, começou a perceber muitas dores, peso nas pernas, coisas que ela nunca tinha sentido antes. Então, são essas alterações hormonais que acabam desencadeando o lipedema. Outros momentos que acabam desencadeando também, o excesso de estresse. Por exemplo, perdeu um animalzinho, perdeu um ente querido, houve uma separação, quebrou uma empresa. Então, esse pico de estresse, ele também desencadeia o lipedema, porque o excesso de cortisol, ele é inflamatório. Então, tudo que é inflamatório para essa mulher, uma alimentação errada, o álcool, o cigarro, excesso de açúcar, que está ligado à alimentação errada, o cortisol e as mudanças hormonais, tudo isso acaba desencadeando o lipedema. Outro fator que acaba sendo muito importante também, que muitas mulheres não sabem, é o uso de anticoncepcional hormonal.
Então, o uso de anticoncepcional hormonal, ele intensifica e desencadeia o lipedema. Talvez a menina lá que começou a menstruar, que nunca iria desenvolver o lipedema, talvez lá na menopausa, e a mãe ou o pai, talvez por aquele medo da menina engravidar cedo, porque ela já menstruou, que a gente tinha muito isso antigamente, né? Ah, não, já coloca para tomar anticoncepcional. Ela desencadeia ali o lipedema por conta desse excesso hormonal que acabou sendo inserido na vida dela muito antes do prazo que ela deveria estar consumindo, né? Então, na verdade, nós estamos ali com risco a vida toda, A né? vida toda. Então, a gente precisa estar sempre assim ligado nessas mudanças hormonais, nessas fases aí que a doutora Larissa falou, Isso. acompanhando, se perceber algo diferente, né? Buscar ali um vascular, um médico para ter esse diagnóstico e tratar. E quanto antes a gente tratar, melhor o resultado. Melhor porque o lipedema ele é progressivo. Então, se essa mulher ela não trata, ele vai aumentando, ele vai piorando. E por ele ser progressivo, ele pode chegar até o estágio 4, que é o mais elevado. Então, uma mulher com uma obesidade mórbida, com lipedema, ela já desencadeou o lipedema grau 4, que é o mais avançado. Então, é mais difícil de ser tratado, ele acaba acarretando mais problemas funcionais para essa mulher, mais problemas psicológicos de autoimagem. Então, tudo isso acaba piorando. Então, para que ele não tenha essa progressão, é necessário mudar completamente todos os hábitos. E que hábitos a gente está falando, né? É todo relacionado à alimentação e atividade física. Musculação, indispensável. Então, aquela mulher que chega para mim, a minha paciente, e fala, eu não gosto de musculação. Eu falo, mas não tem conversa. Você pode fazer... Vai sem gostar, né? Vai sem gostar. Você pode fazer pilates, você pode fazer dança, você pode fazer qualquer outro tipo de atividade. Mas a musculação, ela é indispensável. Porque quando a gente constrói massa muscular, ela é anti-inflamatória para o nosso corpo. Então, a massa muscular, ela vai reduzir a gordura, porque ela também consome o excesso de gordura, e ela tem uma função anti-inflamatória protetora. Então, ela vai proteger as nossas articulações, que da mulher com lipedema é mais frágil, por conta da mudança da elastina. Então, a gente tem as fibras de colágeno e elastina mais frágeis. Por isso, inclusive, mais um ponto do lipedema. Por isso que a maioria, se não todas as mulheres com lipedema acaba desenvolvendo condromalácia patelar, bursite de quadril. Tem um outro vídeo que eu fiz recente também, que acabou tendo uma grande proporção, que é sobre a flexibilidade. Então, a mulher com lipedema, ela tem muito mais flexibilidade. E isso é devido à fragilidade no tecido conjuntivo frouxo que a gente tem nas articulações. E todos esses problemas, eles podem se agravar lá na frente. Então, por isso que tem que ser tratado. Tem que ser suplementado quando houver necessidade. Tem que ter uma dieta anti-inflamatória. E anti-inflamatória que eu digo, não é porque está na moda. É consumir realmente os alimentos que eles tenham um poder anti-inflamatório. E retirar aquilo que inflama para aquela mulher em específico. Por exemplo, se ela não for intolerante à lactose, não tem por que eu tirar o whey, a lactose, o queijo, o iogurte, não tem. Ela pode continuar consumindo sem problema nenhum. Mas, se ela apresentar uma sensibilidade à lactose, a gente precisa retirar, porque vai gerar uma lesão no intestino. E o mesmo acontece com o glúten. Todas, eu diria assim, 100% das minhas pacientes que eu retiro o glúten da dieta, elas têm uma melhora absurda do lipedema, porque melhora a nível intestinal. Então, a gente melhora esse intestino, essa parede intestinal, começa a absorver melhor os nutrientes e retira aquilo que está inflamando o intestino. Consequentemente, a gente reduz a inflamação sistêmica que o lipedema acaba acarretando. Meu Deus, é uma enciclopédia aqui de informações informação sobre lipedema que a gente nem imaginava, né? Então, assim, a gente vem ali pensando que é algo mais sucinto, mais superficial e é algo muito mais profundo e ele tem ali várias condições que levam ao lipedema, pelo que eu estou entendendo. E que agravam ele também. Né? Eu convivo ali, tenho uma pessoa da família que tem o lipedema grau 4, né? E eu sei o que você está falando das comorbidades que essa pessoa enfrenta, mesmo no dia a dia mesmo, assim, até para andar e tudo mais, né? Compromete muito, né,
a mobilidade da pessoa. Então, Muito, ela não demais. consegue andar, ela tem dificuldade até mesmo de aceitação, né? Fazer movimentos simples, assim. Então, toda essa limitação acaba afetando também o psicológico dessa mulher, né? Muito aí a ansiedade, a Isso. depressão, né? Não se gosta. Que, por sua vez, aumenta o cortisol e piora o lipedema também. É um círculo ali que É um você ciclo. vai rodando. A mulher tem muitos desafios, né? Muito. Meu Deus do céu, é desafio É, o tempo todo com a beleza, com a saúde, com a autoestima, com o psicológico, nossa, são muitos desafios aí que o universo feminino busca, né? sim. Na verdade, tem, né? É, Ela que vai em acaba busca de tendo. ajuda, Sim, né, para sim. isso. E vai em busca de ajuda porque é, a gente precisa, né, segurar um na mão do outro. E por isso que tem essa equipe multidisciplinar. Então, além de médico para dar o diagnóstico, possivelmente lá na frente, se houver necessidade, uma cirurgia, porque existe a cirurgia reparadora para o lipedema, mas ela é um meio de tratamento, ela não é o meio de tratamento, ela é um Sim, é dos. um dos, né? É um dos. Então, o tratamento principal é o conservador, que é esse que a gente fala sempre, que é do treino, da dieta, da suplementação, controle do estresse, melhora do sono. Então, esse é o básico. Se esse básico não tiver feito, ela nem tem a liberação para fazer a cirurgia. E além disso, fisioterapia, psicólogo. Então, é mesmo uma equipe multidisciplinar para ajudar essa mulher. Realmente a gente precisa olhar para o lipedema, acho que com um olhar bem mais cuidadoso, né? Sim, Frente a tudo que você está sim. dizendo, é algo que realmente ele afeta várias partes, então não é só estético, Não é né, só Larissa? Não estética, é só exatamente. estético. Não é só estética, ele afeta todas as outras áreas e as pessoas ao redor, porque o que essa mulher sente e o que ela coloca para fora reflete também nas outras pessoas. Então, vai afetar quem está em casa, quem está no trabalho, as pessoas ao redor. E uma coisa que as pessoas precisam entender, que não é a dieta para estética, para o emagrecimento. Porque dieta de emagrecimento, eu posso tranquilamente, como eu já passei, eu prescrevo para pacientes, tanto homens quanto mulheres que não têm lipedema, pão francês na dieta. Não tem problema. Eu coloco uma pizza no final de semana, não tem problema. É uma dieta de emagrecimento com equilíbrio, Deixa porque seu telefone aqui, porque vão surgir vários pacientes, sim, porque todo mundo quer comer o pãozinho. isso. Que nem eu gosto muito de comer o pãozinho, a pizza, não é? Então a gente Uhum. gosta, né? E que realmente não tem problema nenhum. Se tiver calculado na semana as calorias e tiver adequado o treino e o cardio, não vai impactar, muito pelo contrário, vai trazer um conforto psicológico para aquela pessoa ter adesão à dieta e se manter na dieta por mais tempo, conseguindo atingir o objetivo que ela busca e até mesmo superar o objetivo. Mas para a mulher com lipedema não se aplica, porque a mulher com lipedema ela vai sofrer com a ingesta do glúten, ela vai sofrer com a ingesta do álcool. Eu não vou proibir e ficar fiscalizando minha paciente, mas eu vou orientar e vou dizer para ela que você quer comer? Entenda que no dia seguinte você vai sentir mais dor nas pernas, vai aparecer mais inchada e vai piorar a celulite. Ah, Lari, mas é um dia que eu fizer isso? É um dia que você fizer isso. Ah, mas é um pedacinho? Aí tudo depende da dose, né? Então, foi no aniversário, por exemplo. Comer um pedacinho do bolo que tem açúcar, glúten, lactose. Não vai impactar se for um pedacinho pequenininho. Mas se você comer duas, três e a semana inteira ficar comendo aquele pedacinho de bolo, que para outra pessoa não teria problema nenhum, vai impactar. Então você vai ficar mais inchada, você vai sentir mais dor, a gente vai voltar lá na estaca zero do tratamento. É como se estivesse começando a dieta de novo. Então é como se estivesse dando 3, 4 passos para trás. Então a Então, dieta da pessoa com lipedema é uma e a pessoa, os dois querem os emagrecer. dois querem Os dois emagrecer. são diferentes. São diferentes, precisa ser diferente, né? Eu- E ainda muda se ela tem mais alguma sensibilidade, se tem intolerância à lactose, se não tem, então a gente precisa modular mais ainda essa dieta. E é bem de forma individualizada, mas eu posso afirmar, como profissional, na minha experiência prática, né, na minha prática clínica, que o glúten é um alto fator inflamatório para mulher com lipedema, para mulher com endometriose, com síndrome do ovário policístico, porque todas essas são doenças crônicas que não têm cura e são estrogênicas, né? Então elas têm dependência estrogênica. Quando a gente retira isso que é inflamatório para essa mulher, melhora absurdamente. Olha a dica aí, gente. Bebeu, no outro dia tá mais Tá inchada, mais tá com inchado. dor.
Já liga o alerta ali que pode ter Isso, lipedema. Comeu docinho, comeu demais, liga o alerta também, que aí pode se ser. tá mais inchado, pode ser É. lipedema. Meu Deus, eu acho que eu tenho lipedema, porque E é o ele, problema. e ele é uma doença genética, né? Você comentou que alguém da família tem. Sim, e Ele a é uma minha doença filha tem genética. também. Então eu fico pensando assim, eu tenho. Então Aham. eu sinto assim que, como eu tenho algumas questões que eu tenho que controlar mais o doce, né? Então eu Uhum. controlo mais ali também o carboidrato e tal, por causa da questão da pré-diabetes e tudo mais. Eu acho que talvez eu fique ali naquele universo que eu sinto que não estou tão, não é avançado, né? Sim, que tá Mas controlado. vou buscar ali um diagnóstico É, também. é porque tem isso, a dieta ela é predominante, né? Então, se você é uma pessoa que consome o carboidrato de uma forma mais equilibrada, você tem também o seu lipidema equilibrado. Então, o excesso de carboidrato também acaba impactando. E você, Larissa, como que foi quando você diagnosticou, quando você teve esse diagnóstico, né? Você ainda não Ah, era nutricionista, né? era, Já era já, nutricionista. Ah, já então é era. recente. É recente, eu recebi o diagnóstico em 2023, foi agosto de 2023. Eu estava me preparando para competir no fisiculturismo, né? Então eu sou atleta, inclusive fui campeã no ano seguinte. E mesmo eu não estava tomando nenhum tipo de hormônio ainda, então eu estava me preparando de forma natural, até o momento que o meu treinador falasse para entrar com alguma utilização. E não via melhora. Então, e é uma coisa que eu já sofri a vida inteira com isso, né? Então, aquela celulite e tal. E o fisiculturismo, ele é um esporte estético. Então, se você sobe no palco e você tem celulite, você não ganha. E essa era a minha preocupação. Eu queria ter a experiência de subir no palco, mas ter a experiência para ganhar. E fazendo de tudo certinho, extrema. Eu sou muito disciplinada. Se eu já sou disciplinada na minha vida normal, sendo disciplinada como atleta, eu sou o master da disciplina. E eu mandando a foto atualização para o meu treinador todo mês e não tinha melhora. E aí, como eu trabalhava numa clínica com alguns médicos, eu chamei um dos médicos e falei, doutor, vou falar o nome dele aqui, Léo, porque ele inclusive está citado no meu guia, que eu tenho um e-book que é para mulheres com lipedema. Então, se você não sabe nada sobre lipedema, acha que tem lipedema, eu tenho esse e-book que está divulgado lá no meu Instagram. E a pessoa tem acesso ali fácil. Tem acesso, tem um valorzinho lá que é pela Hotmart, mas é bem simbólico, porque eu levei um tempo para produzir esse material, né? E eu cito tanto o Dr. Léo quanto o Dr. Charbot, porque foram eles que me deram o diagnóstico. E eu falei, Léo, me ajuda a fazer alguma coisa, não sei, eu tô natural agora, mas essa celulite não sai. E nesse dia eu lembro que eu mostrei a minha foto para ele, e ele tinha uma pessoa próxima que tem lipedema, e ele falou, com todos os cuidados, assim, porque as pessoas têm medo de falar para as outras que é lipedema e é ser devastador, né, para aquela pessoa. E aí ele falou, Laris, será que você não acha que você tem lipedema? Porque, olha só, ele pegou minha foto, deu o zoom e mostrou meu joelho e falou da celulite na coxa e eu não conhecia nada, absolutamente nada sobre lipedema. Naquela semana eu tinha atendido uma paciente com lipedema, mas um grau muito mais avançado, e eu nunca me iria imaginar que o meu também era, né? Porque não tinha semelhança nenhuma. E aí eu falei, mas lipedema? Um branco assim na minha cabeça. Eu falei, mas lipedema? Tá, não sei, né? Mas vou pesquisar sobre, talvez tenha alguma relação. Vou ver o que que é isso. E comecei a pesquisar. Então, assim, naquele dia eu entrei no universo do lipedema e no dia seguinte o Dr. Charbot foi me avaliar também. E eu falei, não sei, o Léo disse que eu tenho, não sei se eu tenho, me ajuda a ver. E aí os dois conversando na minha frente sobre, e pegando na minha perna e avaliando. E eles comentaram uma coisa que eu nunca mais esqueci, que realmente é verdade do lipedema. O lipedema a gente pode considerar ele como uma escala de cinza, né? De branco para o preto. E é muito tênue a diferença das cores. Então, no momento você está aqui no branco, que é sutil, e aí você vai aumentando o grau até o mais avançado. Então, é bem difícil de você identificar o lipedema nessa escala de cinza. E quando eu recebi aquele diagnóstico e eu cheguei em casa, eu não tinha caído a ficha ainda. E aí eu fui treinar naquele dia, a hora que eu voltei do treino, que eu fui olhar um pouco mais, eu comecei a chorar assim, desesperada por entender o nome, né? Doença crônica sem cura. Então isso me mexeu muito comigo, sendo uma pessoa extremamente saudável, que sempre cuidou da alimentação, e receber o diagnóstico de uma doença sem cura. Mas ela não é tão devastadora assim. Ela foi naquele momento, eu chorei, eu comecei a entender, então para mim foi a resposta de muitas perguntas da vida inteira. Ah, por que todo mundo na minha família é mais magrinho e eu não?
porque é genético da família do meu pai, que eu não conheço. Da família da minha mãe é todo mundo magrinho. Então, todo mundo magrinho, perna fina, e eu era a única diferente. E aí começou a vir todas essas respostas. E naquele dia eu chorei assim muito, muito. Só que daquele dia em diante eu nunca mais parei de estudar sobre lipedema e comecei a aplicar em mim as coisas que eu estudava. Durante a preparação, meu treinador, eu avisei isso pro meu treinador, e ele falou: Lara, a gente vai precisar entrar com hormônio, porque a gente precisa secar Tem mais suporte, e né? todo o suporte. E o fisiculturismo, o que eu competi, não era natural. Então, acabei fazendo a utilização de um tipo só de hormônio, o que foi, assim, extremamente um divisor de águas no meu físico, porque eu já fazia tudo certo, já estava tudo ajustado. E ele veio para dar aquele plus. Então, quando eu usei esse hormônio, ele deu uma diferença absurda. E eu usei por um curto período de tempo, que foi só o tempo da preparação. E tive uma diferença absurda, ganhei, fui campeã overall da minha categoria, fui campeã overall estadual. E desde então interrompi o uso do hormônio e consegui manter o resultado. Hoje voltou um pouquinho mais, porque o lipedema tem dessas, né? Então, teve viagem associada, teve fora da dieta, teve várias outras questões na minha vida que, sem usar o hormônio, minha pele voltou um pouquinho, mas ainda assim eu consigo manter o resultado e me sinto super bem com o meu corpo hoje. Eu me aceito, isso é muito importante, porque antes eu não me aceitava. Eu achava que nunca estava bom, eu me achava horrível, eu não tinha coragem nem vontade de usar short. Hoje eu uso tranquilamente e falo, beleza, meu lipedema tá aqui, eu me sinto bem com ele, tá controlado e tá tudo certo. Tem Então, controle, você consegue se tem sentir controle. bem, Uhum, mas no início ali foi um pouco devastador, até foi. porque a competição, A a competição. exposição, essa questão da beleza, Nossa, né? muito. O fisiculturismo tem isso, né? Então, teve uma bendita celulite que continuou do lado direito e a minha pose final era o lado esquerdo, porque me favorecia mais. Então, a gente escondeu o que não favorecia e mostrou o lado que tinha secado um pouquinho mais. E aí vai procedimento estético, várias aplicações e treinando mais, fazendo mais dieta. Assim, era tudo over o meu, comparado com outras atletas. Então eu tive que fazer muito mais de tudo que eu já fazia. Eu, inclusive, até fechei minha agenda numa época, porque eu Você tava tinha que se focada na cuidar, você tinha na competição. competição. A competição. Então eu fechei minha agenda, eu nem saía de casa. O meu namorado, hoje meu noivo, namorado então na época, viajou, pra mim foi ótimo, ele ficou 25 dias viajando, então eu dei um gás total na minha preparação, e o que me levou ao troféu, né? Parabéns, olha, isso é uma mulher determinada, né? Que você falou aqui no começo, você falou assim, eu subi no palco porque mas eu queria competir para Pra ganhar, né? Não ganhar, só não era subir só ao subir. palco, né? Era, Então você foi é, determinada, né? e não, e isso fez bastante diferença porque o meu treinador, inclusive, gosto de citar muito ele, que é o Wellington Ferreira, ele não desistiu, ele falou, não, vamos deixar esse lipedema de lado e vamos continuar. Então, agradeço muito a ele, toda a equipe que me ajudou, porque não foi só ele, foram os médicos também, que me ajudaram a chegar nesse resultado. Então, nossa, eu sou muito grata, assim, a toda a equipe que fez parte de toda essa minha preparação. E até a parte psicológica também, né? Porque haja psicológico para fazer tudo over e você demorar para ver o resultado, né? Aquela demora, assim, porque o lipedema é isso, você precisa ter constância, não dá para desistir. E se você começou a ter um pouquinho de resultado, não vai comer uma pizza para comemorar. Não Continua dá, fazendo né? dieta, Não não dá. dá. Olha, um pouco de informação que ela já deu, a gente já começa a pensar, né? Não vou beber, não Uhum, vou comer a pizza, não vou comer o doce, né? Não vou me inflamar, porque isso tudo aí é uma questão inflamatória, né? Que a gente começa a isso. olhar. Aí, Larissa, eu fico pensando assim, a gente tem a obesidade junto, né? Que também Tem. tem a inflamação, né? Então, se Sim. você tem ali a obesidade ou mesmo um sobrepeso, não vamos nem chegar lá na obesidade, mas no sobrepeso. Hoje, quem faz uso das canetas tem um benefício no lipedema? Tem alguma relação? Ela ajuda ou ela atrapalha? Ajuda, e ajuda bastante, por sinal, porque além de fazer esse controle do peso, ou seja, da ingesta de alimentos que você vai fazer, ela reduz a inflamação, ela faz um controle da glicemia no corpo. E o excesso de açúcar, ele acaba inflamando mais ainda o lipedema. Por isso que a gente diz que o açúcar, ele é inflamatório para a mulher com lipedema. Então, as canetas, elas são muito bem-vindas, porém, precisa da nutricionista para ter a dieta adequada, porque se não consumir a proteína de forma adequada, a gente vai ter perda de massa muscular. E o lipedema por si só já tem uma flacidez associada. E aí você acaba tendo mais flacidez ainda. Então,
acaba gerando mais insatisfação corporal por conta dessa flacidez. Mas sim, são extremamente bem-vindas, principalmente para aquela mulher que tem distúrbios alimentares, então ela não consegue aderir uma dieta por questões de trabalho, muitas vezes ansiedade, compulsão alimentar. Então ela vem para dar essa freada na ingesta de alimentos, mas se não tiver calculado, porque precisa ter calculado a proteína, o momento que você vai ingerir essa proteína e até mesmo dosar de forma gradativa essas canetas para que tenha uma boa adesão e não tenha tantos colaterais, porque a gente sabe que tem. Mas tudo depende da dose e da frequência com que você vai tomar. E por ela ter esse efeito anti-inflamatório, está sendo muito bem-vinda com algumas pacientes, né? Que eu atendo, os médicos que eu trabalho lá, eles fazem a prescrição dessas canetas e a gente consegue observar uma melhora assim. É uma ferramenta a mais, né? É uma A gente ferramenta está falando a aí mais. da ferramenta que é a caneta, é a nutricionista, a atividade, a suplementação, né? Isso. Hoje a gente já tem ali alguns produtos para suplementação, mas assim, se você pudesse falar um suplemento, um suplemento que você indicaria. Ai, um só é tão difícil. Ai, pode ser mais. Então, a gente fala né, Larissa, porque a gente fica pensando nessa indicação certeira, mas pode Sim. falar aí o que ajudaria ali, Tá. de repente a mulher já se identifica, não, isso eu estou tomando, se são os ômegas, se é uma cúrcuma, anti-inflamatório, o que você diria assim que é bem interessante? Eu sempre digo que indispensável para manter na vida da mulher com lipedema é o ômega 3 e o NAC, né? N-acetilcisteína, que os dois têm um alto poder anti-inflamatório. E dado tudo aquilo que eu falei aqui, que é bem-vindo para o tratamento do lipedema, algumas pessoas podem estar pensando, e realmente as pessoas têm razão se estiverem pensando isso, é que é um tratamento muito caro. De fato, se você for passar com médico, nutricionista, esteticista, fazer suplementação, fisioterapia, produtos, dermoprodutos que ativam a circulação, realmente tudo isso sai muito caro. Então, para algumas pessoas, algumas pacientes, eu realmente preciso escolher o que vai ser mais importante naquele momento. E aí vem o ômega 3 e o NAC, são assim indispensáveis, porque eles têm esse alto poder anti-inflamatório. Então eles vão colaborar de uma forma contínua. E a dosagem também depende do grau que a mulher tá. Isso eu faço na clínica, eu faço nos meus atendimentos. Não é só colocar 2 gramas, 3 gramas de ômega 3 por dia. Depende da paciente e da necessidade dela. Mesma coisa o NAC. Não, normalmente a gente coloca ali de 250 a 1000 miligramas. Depende da paciente, eu até doso, eu fraciono esse NAC para chegar a 2.000 miligramas. Então, depende muito da paciente, né? A fase que ela vai estar utilizando. E o restante dos tratamentos a gente tem uma forma um pouco mais econômica para outras pessoas também terem acesso, porque não é um tratamento que a gente tem no SUS, não é um tratamento barato, isso é fato, mas a gente tem opções que dá para adaptar, que fique de uma forma mais acessível a todos os públicos. A gente tem ouvido falar bastante sobre o NAC, né? É um suplemento ali que está muito em alta hoje. A gente está sempre falando ali dos benefícios anti-inflamatórios, até nesse pós-Covid, né? E a gente tem questões inflamatórias inúmeras envolvidas, né? No esquecimento, a gente fala aí que é uma inflamação ali na parte ali cerebral também, né? Que acaba sendo contínua, né? E aí o esporte, né? A atividade, ela controla isso, o NAC. Então ali a gente tem o NAC ali como mais uma ferramenta, mais né? uma ferramenta também, né? E se fosse falar de outros, com certeza eu falaria da curcumina, do resveratrol, que é altamente anti-inflamatório, então eu gosto de fazer um blendzinho ali, formular. A gente tinha falado né? Já estamos 5. Mas eu tenho gostado muito da cúrcuma, assim, eu tenho feito a suplementação, tomado ali a cúrcuma constantemente, praticamente todos os dias, para essa questão eu pensava muito na celulite, né? Então, para esse processo inflamatório e tudo mais, e eu tenho sentido, assim, realmente uma diminuição. Ela ajuda muito e estando associada
com outros ativos, a gente tem também os benefícios para a proteção das articulações. Como a gente tem essa fragilidade nas fibras de elastina do nosso tecido frouxo conjuntivo, ela vem para proteger essas articulações também. Então a gente tem uma melhora. Eu posso dizer que eu tenho uma dor absurda assim no joelho, então se 2 dias seguidos eu faço corrida, no terceiro eu já nem levanto. Então eu faço a suplementação contínua também da cúrcuma e outros suplementos associados. Pode ser contínuo mesmo. Pode ser contínuo, Porque essa não tem dúvida, problema. assim, eu acho que é de todo mundo, né? Quando alguém entra lá no nosso site, compra, alguém, amigos, conhecidos, o que que eles perguntam? Isso eu posso tomar direto, que nem ômegas, né? Todo mundo hoje em dia, os ômegas, né? Principalmente para as 40 mais, 50 mais, a gente toma direto. Sim. E aí a pergunta é, eu falo, você está tomando ômegas? O médico receitou. Tá, aí a pessoa fala assim, mas isso eu tomo quando? Eu falo, o resto da vida. Isso sempre. mesmo, é o resto da vida. É sempre. E aí surge essa dúvida, né? E a cúrcuma? A gente pode tomar o resto da vida também? Pode tomar, a não ser quando for entrar em alguma medicação. Por exemplo, eu recentemente tive que tomar corticoide porque voltou uma inflamação no meu olho, foi uma medicação forte, e aí era melhor ter tirado a cúrcuma por um tempo, né? Porque o excesso de cortisol, essa inflamação, então o cortisol tem um outro efeito. E aí tira um pouco a suplementação de lado, mas fora isso, pode tomar sempre, né? Sempre perguntar para o médico, tô tomando isso. E aí se tiver uma medicação entrando, vai haver conflito ali medicamentoso? Senão pode continuar. É um mundo assim essa suplementação é um mundo que vem cada dia mais aumentando na vida da mulher, né? Vamos falar assim, eu venho do mundo da estética, da beleza, do dermocosmético, e agora cada vez mais a gente está unindo ali a nutrição estética, que inclusive é uma especialidade, né? Sim, Eu tive uma conversa assim muito promissora ali com uma pessoa que acompanha esse universo da nutricionista, e ele falou assim para mim, nossa, hoje nós temos ali especialidades, né? A nutricionista oncológica, a nutricionista esportiva, de estética, entre inúmeras, que hoje já é um conselho praticamente, né? Vocês têm um conselho que valida a especialidade. Tem uma prova que dá essa certificação, né? E tem junto nutrição estética. Eu trabalho com nutrição estética também, então eu faço pré e pós-operatório de cirurgia plástica. E eu confesso que é uma área que eu amo, assim, eu sou apaixonada, porque você ver o poder do alimento, não só da suplementação, mas do alimento, regenerando uma pele que foi lesionada, e a diferença de quem faz o acompanhamento de quem não faz, ela é absurda. Eu já acompanhei pacientes que não fizeram absolutamente nada do que eu falei, teve necrose por conta da colocação de uma prótese de mama, teve necrose do tecido para recuperar, aquele tecido foi bem difícil e a culpa não é do médico. A culpa é da paciente que não segue a dieta que foi prescrita, a suplementação que foi prescrita. Agora, as que seguem, é incrível. Eu sou apaixonada pelo corpo humano, né? Então, é incrível ver a cicatrização acontecendo, a regeneração da pele, aquele fechamento de ferida perfeito, que chega até ficar imperceptível, até mesmo sem cicatriz. E quando não há isso, quando a paciente faz tudo errado, a gente pode ter necrose, queloide, cicatriz hipertrófica, então são alguns problemas que, se ela não segue, não vai ser a cirurgia plástica que vai resolver, e também não é a culpa do médico, é daquilo que ela está ingerindo, e ela precisa seguir aquela recomendação. Na parte de nutrição estética, assim, até falo que foi uma nova paixão, né? Lá atrás eu tive uma paixão ali por cosméticos, né, dermocosméticos, e aí, recentemente, eu também destravei essa paixão aí pela suplementação. E eu vejo ali a questão do avanço, né, da parte do colágeno, né, do colágeno hidrolisado que nós tínhamos, e hoje ele vem ali com peptídeos, né, peptídeos de colágeno, que consegue fazer com que nós produzimos mais colágeno na pele, nas articulações, dentro de um osso e tudo mais. E aí eu vejo assim que realmente para a pele é um diferencial. É um diferencial. Né? Então, você envelhecer suplementando. O que eu ia falar para você? Sobre o colágeno hidrolisado. Antigamente, né, a gente falava tão mal do colágeno hidrolisado. Na verdade, a gente não sabia tirar e cortar direitinho aquilo ali para virar peptídeos, né? Então, o que é a tecnologia ali no avanço, né, do colágeno? E ainda tem ali, né, o médico que fala que não
como se diz, que é polêmico, né? É É polêmico essa parte de polêmico essa parte colágeno. do colágeno, mas hoje a gente já tem comprovações de que esses peptídeos de colágeno, eles realmente atuam, né? Então eles vão agir lá no fibroblasto, estimulando ele a produzir o nosso colágeno endógeno. Então a gente tem essa melhora. E se for fazer qualquer tipo de publicação sobre isso, tem inúmeras pessoas que vão discordar, mas eu vejo na prática clínica, eu vejo nos congressos, eu vejo conversando com outros profissionais que realmente funciona. Então a pele melhora, o cabelo melhora, a unha melhora. Para a mulher com lipedema é uma melhora absurda, só que tem um porém. A mulher com lipedema, ela precisa do momento certo para ingerir o colágeno, porque ele pode endurecer mais essa celulite fibrótica. Então, se ela estiver numa fase inflamatória, não é indicado consumir colágeno, ela precisa estar desinflamada. Como que eu sei que está desinflamada? A perna já não tá tão inchada, aquela celulite fibrótica dura, ela tá um pouco mais maleável, já não tem tanta inflamação ali presente. Aí sim a gente pode colocar o E colágeno. aí pode fazer o uso. Isso para dar mais firmeza na pele, para melhorar a qualidade dessa pele e melhorar as articulações também. Olha aí, então a gente também pode. Eu aqui já não sei se eu tenho lipedema, se eu não tenho, mas Vou eu acho avaliar que ela depois. não. Não posso dar diagnóstico, mas eu posso dar um direcionamento. Já estou sentindo que eu vou ser avaliada. Mas ali, tudo bem, a gente precisa tratar, né? Isso. E aí entender que, mas pelo que você está falando, eu falei, só a panturrilha que ele viu. Ali eu falei que é fininha, porque do resto eu já pensei, bebeu, eu no outro dia estou péssima. Eu falo, eu comi muito doce, eu incho demais. Essa questão aqui da frente, aí a gente começa ali com as suas dicas e a gente pensa, não, acho que aqui tem. Então, é possível sim que seja lipedema. Bom, você vê que tem assunto aqui, né? Eu gosto muito aqui desse quadro porque a gente sai informadíssimo. E como eu disse, a outra nutricionista, né, a nossa querida ali Paula Castilho, ela também passou muitas informações valiosas aqui. Não era esse tema, era um outro tema que nós falamos e trouxe aqui informações para a mulher, aqui para nossos ouvintes maravilhosos. E aqui hoje com a doutora Larissa. Muito obrigada. Doutora, se você quisesse dar um recado aqui para as mulheres desse mundo aqui completo, não precisa ser só de lipedema, mas algo que seja importante ali para a mulher buscar nessa longevidade, né, nesse health span que a gente fala muito, que é essa envelhecer saudável, que é o que todo mundo busca. Sim. O que você diria? Começando para as mulheres com lipedema, que não é só meu público, mas eu me identifico muito porque eu tenho lipedema, então eu vivo isso, tá? Mulheres com lipedema. O lipedema, ele não é uma sentença. Então, você não tem que aceitar isso como o fim da sua vida. Você tem que acolher essa doença e tratar. Porque a partir do momento que você acolhe e você começa a tratar, você trata o seu corpo com mais carinho e com mais amor. E aí você deixa de lado todas as críticas, aquela autocrítica que você tem toda vez no espelho. E para o restante do público é realmente tratar o seu corpo com mais amor e cuidar dele em todos os sentidos, seja na alimentação, seja na atividade física, no sono, no mental, porque é ele que vai te carregar até o fim da sua vida. Se não te carregar bem, você não vai estar bem para poder conseguir ajudar outras pessoas. Olha aí, uma dica muito legal, muito importante. Larissa, obrigada, doutora, desse compromisso aqui hoje com a gente. Muito obrigada a você. De todas essas informações. Né? Muito obrigada a você, toda a equipe, todo o pessoal aqui que me receberam muito bem. Minha primeira vez aqui nesse espaço da Oficial Pharma. Já conheço o pessoal, então o pessoal sempre trata muito bem, acolhe muito bem, isso é muito bom. Seja muito bem-vinda e terá outras oportunidades, com certeza. A gente fica por aqui nesse podcast, nesse momento aqui de informação e até o próximo.